Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de circunferência trigonométrica. Muito bem, o que é uma circunferência trigonométrica? É uma circunferência de raio 1, cujo centro está na origem de um sistema cartesiano, né, que é um sistema de eixos perpendiculares. Até aí, ok? Então, beleza. Né? Esse ponto aqui, que é a origem do sistema, é o ponto 0, 0. Se a circunferência tem raio 1, esse ponto aqui que eu chamei de A é o ponto 1, 0, né? Porque ele está em cima do eixo das abscissas e essa distância aqui mede 1, que é o raio da circunferência. Então, 1 na abscissa, 0 na ordenada. Até aí, beleza? Bem, esse ponto A, ele será a origem dos nossos arcos. Todo arco que a gente pensar na circunferência trigonométrica, ele nasce nesse ponto. E aí ele pode seguir no sentido anti-horário ou no sentido horário. A princípio, nós vamos olhar para os arcos notáveis no sentido anti-horário, beleza? Você lembra dos ângulos notáveis que a gente estudou lá no triângulo retângulo? Se não lembra, está no card aqui em cima, dá uma olhada lá. Esses ângulos são 30, 45 e 60 graus, que aqui a gente também já escreveu em graus e em radianos. Então, 30 graus é π sobre 6, 45 é π sobre 4, 60 é π sobre 3. Né? Todos esses três ângulos notáveis, ou no nosso caso aqui, esses arcos, eles têm as suas extremidades nesse quadrante que a gente vai chamar de primeiro quadrante. Por quê? Porque se você olhar bem, já que a nossa circunferência está nesse sistema, ela é partida em 4 pedaços que são chamados de quadrantes. Então eu tenho aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ok? Então no primeiro quadrante eu tenho os notáveis 30, 45 e 60. No eixo aqui eu tenho 0 grau ou 0 radianos. Ok? E lá em cima eu tenho 90 graus, ou simplesmente π sobre 2 radianos. Por que aqui é 90? Porque se os eixos são perpendiculares, esse ângulo é reto. Logo, o ângulo central aqui é de 90 graus, então o nosso arco lá é 90, ou π sobre 2. O nosso papel aqui é o seguinte, eu quero saber quem são os arcos correspondentes de 30, 45 e 60 nos outros quadrantes, tudo bem? Essa é a nossa tarefa. Você está vendo aqui que está dividido até por cor para facilitar o nosso raciocínio. Então vamos começar olhando para aquele primeiro lá que é rosa. Se ele é rosa, ele é correspondente aqui dos 60 graus no segundo quadrante. Repara que a diferença de 60 para 90 é de 30 graus. Então a diferença de 90 para aquele arco ali será também de 30 graus, justamente porque é como se esse eixo fosse um espelho, ele é reflexo do 60 ali no segundo quadrante. Então essa diferença se mantém do lado de cá, ok? Então se você pega 90 e soma 30, você encontra o quê? 120 graus. Então aquele arco ali é o arco de 120 graus, ou em radianos, o dobro de 60, já que 60 é π sobre 3, dobrou, vai dar 2π sobre 3. Então 120 graus ou 2π sobre 3. Vem comigo. Tá ali, pessoal. 2π sobre 3 e 120 graus. O próximo é um verdinho, que é aqui o reflexo de 45, né? Então, se você tem uma diferença de 45 para 90, dá exatamente 45. Então, somando mais 45 lá, a gente chega em 135 graus. 135 graus dá 3 vezes 45, né? Então você faz aqui 3π sobre 4. Vamos colocar ali. Muito bem, para fechar o segundo quadrante, eu tenho aqui um laranja, que é o reflexo de 30 lá no segundo quadrante. Bem, a diferença de 30 para 90 é 60 graus, então soma mais 60 lá, você chega a 150 graus. Bem, 150 graus é 5 vezes 30, então vai dar 5π sobre 6. Vamos colocar ali. Muito bem, pessoal, fechamos o segundo quadrante. Bem, esse ângulo aqui, ou esse arco que vai estar no eixo, se você olhar bem, é o ângulo raso, né? Se você pega aqui, isso é uma reta. Se isso é uma reta, esse ângulo central é de 180 graus. Então aqui é 180 graus
Ou, né, é o dobro de 90, vai dar 2 vezes π sobre 2, vai dar π. E a gente já sabe que essa relação existia, né, que π radianos era igual a 180 graus. Agora no terceiro quadrante, o primeiro é o laranja aqui, ó. É como se fosse uma gangorra, né? Tudo bem? Lembra de gangorra? Já brincou de gangorra? Então, a diferença de 0 para 30 é 30 graus. Então, essa diferença se mantém de 180 para aquele ângulo. Então, 180 mais 30 vai dar quanto? 210 graus. Esse ângulo aqui, ou esse arco, é de 210 graus, né? 210 é 7 vezes 30. Então, isso é 7π sobre 6. Ok? O próximo é o verdinho, ó, a gangorra com 45. Se subiu 45 aqui, desceu 45 lá. Então pega 180 e soma 45. 180 mais 45 é 225. 225 graus, que é, ó, você conta aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes 45. Então dá 5π sobre 4. Para fechar o terceiro quadrante, eu tenho aqui o rosa, que na gangorra corresponde ao 60. Se eu subir 60 aqui, eu desço 60 lá. Na verdade, é 180 mais 60. 180 mais 60 dá 240. Então, eu tenho aqui 240 graus. Se você olhar bem direitinho, 240 graus é 4 vezes o 60, né? 6 vezes 4, 24. Isso aí. Então, vai dar 4 vezes π sobre 3. Então, fechamos o terceiro quadrante e chegamos aqui no eixo. Bem, quem é o arco que está exatamente aqui no eixo? Bem, se você tem 90 mais 90 mais 90, você chega aqui em 270 graus. Ou 3 vezes 90, que é 3 vezes π sobre 2. Então, 270, que é 3π sobre 2. Para fechar, pessoal, o quarto quadrante começa aqui com o rosinha, que é o reflexo do 60 nesse eixo das abscissas, né? Se você refletir 60 aqui para baixo, repara que essa diferença de 30 tem que se manter aqui, ó. De 60 para 90, diferença de 30. Essa diferença de 30 se mantém aqui. 270 mais 30 vai chegar a 300. Então, esse arco aqui é o arco de 300 graus. Ou ainda, 300 você sabe que é 5 vezes 60, né? Então, isso aqui é 5 vezes π sobre 3. Tá aí, 300 graus. E aqui, essa diferença de 45. Soma 270 mais 45. Você vai encontrar aqui 315. 315 você sabe que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes π sobre 4. Então, coloca aqui, ó, 7π sobre 4. E para fechar o nosso laranjinha, ó, se aqui a diferença é de 60, de 30 para 90, essa diferença aqui também é 60. 270 mais 60, você vai chegar ali a 330. Que é igual a, bem, 330 é 11 vezes o 30. Então, isso é 11π sobre 6. E por último, se você dá uma volta completa, você retorna aqui, que dá 360 graus, ok? Vamos colocar do lado desse aqui, eu vou colocar até de azul, ó. Vamos colocar do lado desse aqui, isso aqui é 360 graus, ou ainda 2π radianos. Então, esse mesmo ponto aqui, e isso já vai dar um spoiler do próximo assunto, esse mesmo ponto, ele representa a extremidade de dois arcos. Ele representa 0 grau ou 360 graus no mesmo ponto. Você pode pensar nisso aqui como um arco nulo, ou você pode pensar nisso aqui como um arco de uma volta completa. Ok, pessoal? Então, pessoal, circunferência trigonométrica não é nada demais. É uma circunferência de raio 1 centrada num sistema de eixos perpendiculares, tudo bem? A gente marcou aqui os ângulos notáveis em todos os quadrantes, e aí você tem essa bela informação para trabalhar o próximo assunto. A gente vai dar uma olhada agora em arcos côngruos. O que é isso, pessoal? Arcos côngruos são arcos que têm tamanhos diferentes, porém eles têm a mesma extremidade. Você já viu um spoiler aqui. O 0 e o 360 são arcos de tamanhos diferentes que possuem a mesma extremidade, né? Mas além desses eu tenho
outras possibilidades. Por exemplo, vamos fixar aqui em 30. Né? Eu tenho 30 graus, eu parto aqui de A e caminho na circunferência 30 graus. Mas se eu der uma volta completa na circunferência e após isso continuar andando e chegar a 30 novamente. Repara que eu percorri um arco de 360 graus com mais 30. Então eu cheguei aqui em 390 graus. Isso significa que 390 graus e 30 eles possuem a mesma extremidade. Então eles são chamados de arcos côngruos. Né? A gente simboliza isso assim, ó, 30 graus é côngruo a 390 graus. Justamente porque, se você olha para o 390, você repara que 390 graus ele é 30 mais 360. Ok? Então, você vê que ele é 30 graus mais uma volta completa na circunferência. Ok? E a gente vai dar uma olhadinha em outros exemplos parecidos com esse. Vem comigo.